Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Me chamo Davidson Aquino e fui convocado pela liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lobato para que pudéssemos juntos estudar um pouco sobre Daniel capítulo 3. Vocês viram nos vídeos passados que foi estudado o capítulo 1 e 2. E, resumidamente, no capítulo 1 trata-se de Daniel testemunhando sobre uma questão da alimentação. Daniel pediu para que ele não fosse servido com a alimentação que eles serviam lá comumente em Babilônia. Ele pediu para que a alimentação dele fosse uma alimentação natural. E após 10 dias ficou claro a mudança do corpo, a saúde ficou totalmente diferente das pessoas, dos cidadãos daquela região. E o segundo capítulo trata-se sobre o sonho de Nabucodonosor e que Daniel foi usado por Deus para que revelasse o sonho a Nabucodonosor. E aí Daniel foi chamado para estar entre o governo, entre os principais do governo de Nabucodonosor. E agora temos o capítulo 3 para testemunhar um pouco sobre o poder do nosso Deus. No capítulo 2, Nabucodonosor entendeu e ele mesmo afirmou que Deus é o único Deus. Deus é o Deus verdadeiro. Deus é o nosso Deus, é o Deus que tinha o poder. E aqui vem uma oportunidade dele reconhecer novamente esse poder do nosso Deus. E aí o capítulo 3 é dividido em 3 partes, basicamente, que é a estátua de ouro sendo feita e a convocação para a adoração. O segundo momento é o momento em que os amigos de Daniel, os 3 amigos, desobedecem a ordem de Nabucodonosor de adorar a estátua. E a terceira é o momento que esses 3 amigos foram jogados na fornalha e, consequentemente, foram salvos pelo nosso bom Deus. O rei Nabucodonosor, buscando glória para si mesmo, pediu para que fosse construída uma grande estátua para que todos ali fossem adorar. E aí a gente consegue perceber claramente uma desobediência às leis que foram dadas lá a Moisés, lá atrás, sim, os 10 mandamentos. E a gente vê uma clara inobservância, uma clara desobediência aos 2 primeiros mandamentos, que é não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, que é o segundo mandamento, e o primeiro, que é não terás outros deuses diante de mim. E aí Deus vai provar no final desse capítulo que ele sim tem o poder. E ele sim é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus a quem nós seguimos. Então, o rei Nabucodonosor, ele, após esse status estar feito, ele pede para que todos se curvem através do soar da trombeta. E os 3 amigos não se dobraram. E aí sim vinham os fofoqueiros, os súditos, os servos de Nabucodonosor e foram correndo para contar para ele. Acontece que Nabucodonosor, dando uma segunda chance aos rapazes, ele pediu para que fosse tocado novamente e para que eles pudessem ter a oportunidade de se ajoelharem e provarem que foi apenas um engano. E eles, claramente, em confiança no poder de Deus, eles não se curvaram à estátua. E aí segue essa saga aí, esse capítulo para que a gente possa desvendar, estudar e tirar lições para o nosso dia a dia. Mas vamos orar, né? Santo Deus, amado Pai, nesse momento quero te agradecer pelo privilégio de estudarmos um pouco a Tua Palavra. Sei que tem muito a nos revelar, mas que aquilo que o Senhor nos revelar possamos estar praticando dia após dia. Obrigado por tudo, nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vemos aí a inobservância do mandamento do rei, que é a idolatria à imagem. Vem aí em seguida a segunda oportunidade para que eles adorassem e a clara inobservância dos 3 amigos de Daniel. A título de curiosidade, a gente consegue perceber que Daniel não está presente. Não sabemos ao certo o motivo, sabemos que ele não está. E a Bíblia
trata apenas de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel talvez estivesse em uma viagem oficial ou não, estivesse descansando, tivesse ido visitar os seus parentes, não sabemos. Mas pelo menos temos aí um bom testemunho, né, para tirarmos dos amigos de Daniel. Até porque foi, claro, Daniel que os levou para lá, mas foi Deus desde sempre conduzindo a vida deles. Aí vem um momento que eles se negam a adorar a estátua pela segunda vez, e aí segue a ordenança do próprio rei que eles fossem jogados na fornalha. E aí vem um momento muito interessante que a gente pode observar, é que o próprio rei, ele observa que ao serem jogados na fornalha, acontece um fato muito diferente e inesperado. Voltando para a fornalha, é, é, a, a fornalha ela tem uma temperatura normal, que geralmente ela é acendida, mas dessa vez, se eu não me engano, foi 7 ou 10 vezes mais que Nabucodonosor pediu para que aumentasse. E aí foi aumentada a temperatura, não tem necessidade, porque na temperatura normal já mataria os três assim, ó, rapidamente, mas ainda assim, não sei se em fúria, ou mostrar que ele é soberano e não deveria ser desobedecido, ou questão de afronta mesmo, ele pediu para que esquentasse multiplicadas vezes a fornalha. Ao serem jogados na fornalha, a gente consegue, Nabucodonosor observa que lá haviam mais que 3 pessoas. Havia uma quarta pessoa que tinha característica de anjo, assim diz o próprio Nabucodonosor. Aqui diz que de repente Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? E eles estão passando lá dentro que sofreram nada. E o quarto homem parece um anjo. E aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham para cá. Podemos observar que Nabucodonosor teve diversas oportunidades de reconhecer o poder de Deus. E no capítulo anterior ele reconheceu o poder de Deus, mas não foi suficiente. E Deus deu uma outra oportunidade para que ele reconhecesse a supremacia dele, para que Nabucodonosor reconhecesse o poder do nosso Deus. Imediatamente ao ver os jovens na fornalha, ele reconhece. Ele percebe que não havia só jovens e que seria impossível uma outra pessoa resgatá-los de lá. Impossível. Se só com a queimadura uma pessoa é capaz de ser queimada, imagine estando lá dentro. E ele percebe que somente uma criatura divina, somente o Deus Criador teria um poder de resgatá-los da fornalha. Eu consigo perceber aí que Nabucodonosor ele desobedeceu 2 ordens claras dadas por Deus lá atrás a Moisés. E são os 2 primeiros mandamentos, que é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que é em cima dos céus. Nabucodonosor desobedece claramente 2 mandamentos do nosso Deus, mas ele teve a oportunidade de reconhecer. E aí a gente consegue observar que Deus, por mais que pecamos, ele nos dá a oportunidade de reconhecermos que só ele é Deus e que devemos voltar nossas atitudes, nosso pensamento, nosso ser para ele. E a segunda coisa que eu pude observar é que os jovens em nenhum momento eles temeram. Talvez por dentro estivessem, mas eles se mostraram confiantes no poder de Deus. Mas assim, não confiantes que Deus certamente os resgataria. Até porque temos na história diversos exemplos de pessoas que morreram por Cristo.
E algumas delas morreram até cantando, mas Deus não as salvou. Mas sabe por que Deus não as salvou? Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Tá? A gente, nesses últimos tempos aí que se seguem, que vem chegando, assim como Daniel é uma profecia, né? É uma revelação para que a gente enfrente esses últimos dias de uma melhor forma possível. Assim devemos agir. Não sabemos que nem tudo a gente vai saber o que Deus quer daquele momento, mas a gente precisa agir com sabedoria e com prudência. Eles não temeram, não correram, não se espantaram, certo? Eles simplesmente, tudo bem, a gente vai fazer, pois Deus vai fazer o melhor, Deus sabe o melhor para cada um de nós. Se eles tivessem morrido naquele momento, eles, ainda assim, creio eu que o testemunho seria válido, porque eles não se curvaram a outros deuses, e certamente iríamos encontrá-los na Canaã Celestial. E assim, Deus os salvou, e foi também um grande testemunho para nós e muitos outros cristãos aí que passam por luta. Que a gente possa aprender a confiar em Deus. A gente não sabe como as coisas vão se passar em nossa vida, mas a gente precisa se manter firme. É claro que a caminhada cristã é um passo a passo, é um dia após dia. A gente não confia do nada. Eu não confio hoje, amanhã eu nasço confiando. A partir das minhas atitudes, diariamente é que eu passo a ter confiança sólida em nosso Deus. Então peça a Ele, confie nele, se entregue a Ele, para que independente da situação, a gente possa estar confiante que, independente do que aconteça, Deus tem o melhor para cada um de nós. E agora eu convido vocês a estar orando comigo nesse momento. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nesse momento eu quero te agradecer por esse privilégio de termos estudado um pouco da Tua Palavra. Agradeço porque o Senhor, independente do que aconteça, sempre tem misericórdia de nós. Mas que possamos entender que, apesar do Senhor ser amor, o Senhor também é justiça. Então, para que possamos endireitar desde agora os nossos passos, para que juntos possamos encontrar esses três jovens que honraram a Ti e são um exemplo grandioso para nossas vidas nos dias de hoje. Obrigado por tudo, continua conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, no próximo capítulo vem aí capítulo 4. Fique já a postos esperando e estude também, para que possamos juntos estudar, compreender e estamos diariamente botando em prática o que está escrito no livro da vida. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Fica com Deus.